Doutores, olá, doutoras, tudo bem? Galera, eu sou o professor Bruno Criado e tô passando antes da sua aula só para dar um recadinho. Faz parte desse curso um grupo de WhatsApp. Então, aqui do lado tá o QR Code. Nesse grupo você vai poder tirar dúvidas com o seu professor, vão ser postados conteúdos e além disso vai ser feito um simulado de graça para vocês com correção. Por isso mesmo, entra pelo QR Code ou aqui embaixo na descrição, que tem o link. E se possível, curta, compartilhe, passe para os colegas que estão estudando para a segunda fase da OAB esse e outros vídeos. Nós temos a área trabalhista, penal, empresarial e civil de graça para vocês. Valeu, boa aula, arrebenta que você vai ser aprovado. Tchau, tchau! Olá, meus amigos, eu sou Denis Carvalho e estarei com vocês conversando sobre direito penal. O tema da nossa aula é teses de mérito. E essas teses que nós iremos estudar aqui hoje, eu tenho certeza que algumas delas irão cair na sua prova. Então, tendo a intenção de ajudá-los a realizar a prova da OAB, é o motivo pelo qual eu estou aqui. Tá certo? Nós vamos estudar algumas teses e eu espero que você consiga observar, aprender e absorver o conhecimento. Tá certo, meus amigos? Eu coloco meu contato para que vocês possam enviar perguntas, dúvidas, sugestões. Fiquem à vontade e vamos comigo. Vamos estudar teses de mérito, tá certo? Então, slide na tela. Meus amigos, antes da gente começar a entender um pouco mais, ver os slides em si, primeiramente a gente precisa entender qual é a posição. Você tem que pensar nisso. Qual é a posição que você ocupa no processo? Se você está pela acusação ou se você está pela defesa. Nossa, Denis, eu preciso entender isso? Sim, você precisa entender. Porque isso vai te dar rumos diferentes. Isso vai te dar caminhos diferentes. Teses que você irá utilizar especificamente para cada uma dessa posição que você venha a ocupar. Então, se você está pela defesa, por exemplo, e você se depara com um fato que for atípico, você irá defender o direito à absolvição do seu cliente. E agora, se você observar que o crime já está prescrito, você analisou e observou isso, né? Então você vai observar o direito pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do seu cliente. E se você perceber que o processo ele tem algum vício, né, você irá falar a respeito da anulação do processo. Lembre-se, isso é muito importante. Somente pode haver condenação, tá? E aplicação da pena, só pode ter a condenação e a aplicação da pena se houver um crime, um fato típico, ilícito e culpável. E é exatamente onde nós iremos iniciar o nosso estudo. O conceito de crime, esse fato típico, ilícito e culpável. Então, feita essa breve introdução, vamos agora colocar o slide na tela. Venha comigo. Nós vemos em tela os elementos do crime. O fato típico, a ilicitude, esse fato tem que ser ilícito e tem que ser culpável. Nós vemos isso, está descrito na tela para a gente, tá certo? Poder relembrar esses conceitos. Nós vamos abordar cada um deles com calma, com tranquilidade, absorvendo o máximo que nós conseguirmos. Uma observação, a gente sempre tem que ter isso em mente, porque é isso que a gente vai procurar na hora da prova. Se o fato pelo qual a gente está sendo acusado não ocorreu, poxa, professor, Denis, o fato não ocorreu. Então a inexistência do fato, não é verdade? Sim, correto. Será atípico se o fato não constitui uma infração penal.
Então, nós vamos montando aí algumas teses de defesa. Mesmo que seja típica a conduta, veja bem, mesmo que seja típica a conduta, se for comprovado alguma circunstância que exclui o crime, veja bem, a conduta é típica. E você consegue comprovar uma circunstância que exclui o crime, tais como estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, será considerado uma excludente de ilicitude. Percebeu? Mesmo o fato sendo típico. Você consegue, né, desde que você consiga comprovar esses elementos que eu mencionei, que nós iremos estudar logo mais, você consegue uma excludente de ilicitude. E poderá haver também excludente de culpabilidade. Nós iremos também observar mais adiante, né, como inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Assim, a conduta, mesmo sendo típica e ilícita, haverá circunstância que isenta o réu da pena. Tá certo? Então, nós vamos analisar cada um desses temas que eu mencionei aqui para vocês com calma ao longo dos nossos slides. Então, vamos adiante. Assim, meus amigos, fazendo essa análise inicial, né, nós vemos que para que aconteça o crime, o fato tem que ter a ocorrência de um fato típico, ilícito e culpável. E você se recorda, nós temos a infração penal, que é o gênero, e temos as espécies, que são os crimes e as contravenções penais. Tá certo? E para que aconteça, para que haja, para que exista o crime, nós precisamos ter essa noção, que precisa haver um fato típico, ilícito e culpável. E se caso algum desses elementos não apareçam, o crime não vai existir. E é isso que nós precisamos encontrar durante o estudo para a segunda fase da OAB. Nós precisamos encontrar quais desses elementos estão faltando ali, no caso narrado, para que nós possamos demonstrar que o crime não existe. Tá bem? Denis, tudo bem, entendi. Estou recordando que para que aconteça o crime, para que o crime exista, eu preciso do fato típico, né, que ele seja ilícito e que seja culpável. Mas quais são os elementos que eu preciso saber, por exemplo, do fato típico? Tudo bem, vamos à tela. Conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Meus amigos, se vocês ainda não pegaram o código, eu já estou com o meu código aqui, tá? Então eu peço para vocês, peguem os seus códigos, VADMECO, legislação específica, tá certo? Vou fazendo a leitura com vocês, espero que vocês também façam a leitura comigo. Pegue seu caderno e faça as suas anotações, tá bem? Porque agora nós vamos ler alguns artigos, tá certo? Então vamos lá. Conduta. Denis, eu me recordo, poxa, eu fico feliz que você se recorda. Denis, eu me recordo que a conduta é a ação ou a omissão, que pode ser dolosa ou culposa, e que causa um resultado. É exatamente isso. Isso é a conduta. Isso é a conduta. Tá certo? E então, você pode, né, praticar algum ato criminoso, mesmo que você não tenha alguma ação, mas uma omissão. Exatamente. Uma omissão. E, poxa, Denis, mas como é que eu faço para perceber isso? Como é que eu vejo isso? Onde que eu encontro isso? Pegue o seu código, pegue o seu VADMECO, tá? Vamos fazer a leitura do artigo 135 do Código Penal, tá bem? O artigo 135 do Código Penal, ele fala exatamente o seguinte: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade policial. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único.
A pena é aumentada de metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Ou seja, você não agiu, de certa forma, mas você omitiu. Né? Exatamente quando o artigo ele menciona, né, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Você não tem a obrigação de agir. A autoridade pública ela tem a obrigação, certo? Mas, se você se omitir, você será responsabilizado, tá certo? Fica bem claro nesse artigo a omissão. A omissão. Poxa, Denis, mas eu não entendi ainda. Não ficou claro para mim o que você quer trazer, né, de novidade ou de conhecimento para a gente. Não ficou claro. Tá bem. Pegue o seu Código Penal, vamos lá, no artigo 13, tá bem? Estou aqui pegando o meu, vamos para o artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Ou seja, se você devia ou podia agir, você está praticando uma omissão. E a omissão ela é penalmente relevante. É isso que o parágrafo 2º do artigo 13 está dizendo para a gente. Tá certo? Então, né, nós vemos que essa questão da omissão está dentro da conduta. Não importa se você está praticando aquela ação que vai trazer uma ilicitude para aquele fato, mas também que você se omita. Se omita quando você podia e devia evitar aquele resultado. Tá certo? Então, lembre-se, a conduta é tanto a ação quanto a omissão, que pode ser dolosa ou culposa. É exatamente o que nós vamos conversar agora. Ainda no Código Penal, abra o artigo 18. Pessoal, todo artigo que eu estou falando para vocês é realmente para vocês pegarem o código, tá? Pegue o seu caderno, escreve esse artigo, reescreva quantas vezes você precisar, quantas vezes você achar que é necessário, que é importante. Escreva, pegue o código e escreva os artigos. Porque a questão não é decorar o artigo, é que você entenda. Isso vai ficar na sua cabeça e quando você estiver na hora da prova, até porque você não precisa decorar nada, mas quando você estiver na hora da prova vai ficar mais fácil você manusear o seu vadimeco, tá certo? Porque você já conhece o artigo, vai ficar mais fácil para você encontrá-lo, vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo, tá bem? Então vamos lá, sem mais delongas. Artigo 18, ele vai falar para a gente sobre o dolo e a culpa, tá? Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Isso no inciso 1 do artigo 18. Agora, o inciso 2 do artigo 18, ele fala que culposo quando o agente deu causa ao resultado, por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado ou pratica dolosamente. Ou seja, tanto o crime doloso ou culposo. Nossa, mas eu não tive a intenção, né, eu não pratiquei, não fiz esse ato para atingir esse resultado. Mas se você utilizou de imprudência, negligência ou imperícia, você também está praticando o crime, tá certo? Porém, tem alguns atos que nós praticamos que são involuntários, certo? Que você pratica esses atos, por exemplo, no seu inconsciente, né? Você não tem consciência do que você está praticando, que é um ato criminoso. Por exemplo, sonambulismo. A pessoa não está no seu estado normal, ela está agindo inconscientemente, tá certo? E também, que nós vamos abordar mais adiante, a coação física irresistível. Você está praticando aquele ato, mas você está sofrendo uma coação física irresistível. Como, por exemplo, alguém que pega na sua mão, te ameaça, lógico, tem que ser uma coação física irresistível, coloca sua mão no gatilho de um revólver e faça com que você atire, tá certo?
Então vamos abordar um pouquinho mais sobre essa questão da conduta, né, do fato típico. Agora, falando sobre o nexo causal. O nexo causal é, a grosso modo, a ligação da conduta com o resultado. É o que liga, é o que faz a união entre a conduta e o resultado. Pois se não tiver essa ligação, você exclui o crime, sendo, portanto, uma excludente, né, do fato típico. Nós também precisamos relembrar as concausas. Denis, concausas, como assim? O que é isso? Veja só, com exemplos fica mais fácil da gente relembrar esses conceitos. Digamos que você atire em alguém, né, e após essa pessoa chegar ao hospital, ela venha a falecer por um incêndio. Certo? Então nós vamos observar as concausas absolutamente independentes, tá? Anote aí, e as concausas relativamente independentes. Absolutamente independentes e relativamente independentes. Vamos lá. As concausas absolutamente independentes. Anote aí para ficar mais simples o entendimento. Digamos que é uma causa que não depende da outra. Eu dou um tiro em uma pessoa, mas antes outra pessoa já deu um veneno para ela. E ela vem a óbito por conta desse envenenamento, não por conta do ato que eu pratiquei, do tiro que eu dei nessa pessoa. Agora, com causa relativamente independente, quando uma causa ela depende da outra, né? Tem uma ligação entre uma e a outra. Por exemplo, eu dei um tiro numa pessoa, e ela chegou a vir a ser levada ao hospital, e no hospital ela teve uma infecção hospitalar e veio a falecer por conta dessa infecção hospitalar. Mas teve uma ligação, essa pessoa só foi ao hospital porque eu atirei nela. Então ela é relativamente independente, tá bem? Então vamos mais adiante. Denis, tá certo. E com relação ao resultado? Mais uma vez, pegamos o nosso Código Penal. Vamos lá no artigo 17, tá bem? Vamos fazer a leitura juntos. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ou seja, você vai ter uma absolvição por atipicidade. Você tem que pensar nisso. Quando o crime é impossível, você terá uma absolvição por atipicidade. E como é que vai ser, gente? Como é que vai estar isso na questão? Como que eu vou demonstrar isso? Absoluta impropriedade do objeto, por exemplo. Digamos que você queira vir matar algum membro da sua família, por exemplo, asfixiado por um travesseiro enquanto essa pessoa está dormindo. Aí você acredita que a pessoa está ali dormindo, está no seu descanso, né, no seu sono profundo. Você pega o travesseiro e resolve colocar contra a cabeça da vítima. E está à noite, você coloca ali. Quando você vê que a pessoa não está respirando, você tira o travesseiro e consegui, matei o meu rival. Só que a perícia demonstra que a pessoa já tinha morrido antes por envenenamento, ou a hora da morte não foi aquela, foi muito antes, e você não percebeu, mas na verdade você tentou e acreditou ter matado alguém, mas essa pessoa já estava morta. Ou seja, você matou um morto. Tá certo? Então, a isso dá-se o nome de crime impossível. E isso, né, nesse crime, você vai tentar a absolvição por atipicidade, porque na realidade você não praticou um crime. Né? Porque o artigo 17 é bem direto. Que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Tá bem? Agora nós vamos falar sobre atipicidade. O que seria a atipicidade? Nós precisamos relembrar alguns conceitos, tá? Sobre tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade é exatamente você ligar o fato à norma. Fulano praticou determinado fato
esse fato é descrito como crime, ele praticou um fato típico, correto? Mas, poxa, entendi a tipicidade formal, mas e a material? É que na material, você vai analisar, né, a conduta e o resultado. Você vai fazer essa análise da conduta com o resultado. Você se lembra, se recorda do princípio da insignificância? É exatamente isso. Você vai precisar, de certa forma, para trazer a absolvição do seu cliente, na hora da prova ali, para trazer a tese na prova, você precisa excluir a tipicidade material. Porque a tipicidade formal, ela ocorreu. Lá houve, no caso, um furto, por exemplo, ocorreu o furto. Mas você tem que trazer o princípio da insignificância para aquela conduta. Você precisa fazer isso. Você precisa trazer a tipicidade material, a exclusão da tipicidade material, para que você consiga buscar pela absolvição do cliente. Isso vale tanto para a sua prática quanto na hora da prova também, tá certo? E uma questão muito importante é que não tem valor certo, não há um valor determinado, não tem um valor certo para que você invoque, né, o princípio da insignificância. Não tem um valor exato, tá bem? Você realmente precisa demonstrar que não teve uma tipicidade material, tá certo? Porque possa ser que o valor seja irrisório, um valor insignificante. Mas se aquele valor traz algum resultado para a sociedade, talvez você não consiga obter êxito alegando o princípio da insignificância. Mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre esse princípio com vocês, tá bem? Então, feita essa abordagem desses 4 elementos, né, conduta, nexo causal, resultado e a tipicidade, nós percebemos que se faltar um desses 4 elementos, qualquer um deles, se faltar um desses 4 elementos, você exclui a tipicidade. Se você exclui a tipicidade, você exclui o crime, tá bem? Então, após analisar o fato típico, nós vamos analisar a ilicitude, tá certo? Então, para que haja o crime, preciso ter um fato típico, ilícito e culpável. Então, agora nós vamos analisar o que precisa, o que acontece quando o fato é considerado ilícito, tá bem? Então, vamos lá. Meus amigos, a conduta ali não vai ser ilícita, né? O fato não vai ser ilícito quando a gente, ou melhor, o fato vai ser ilícito quando a gente não atua em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Denis, onde está isso no Código? Onde que está isso no Código? Está lá no artigo 23. Artigo 23 do Código Penal. Ele diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E o parágrafo único: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, nós vemos que não há crime quando o agente atua em legítima defesa. Não há crime. Se o agente ele atua, né, em legítima defesa, ele não está praticando crime. Tá bem? Vamos lá no artigo 25 do Código Penal. Vamos analisar cada um desses requisitos. Requisito por requisito. Então vamos começar pela legítima defesa. O artigo 25, ele fala o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública, que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ou seja,
A legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude. Tá certo? Vamos agora analisar o estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, no estado de necessidade, você deve pedir absolvição por excludente de ilicitude, por estado de necessidade previsto no artigo 23, inciso 1 do Código Penal. Agora, quando nós falamos em estrito cumprimento do dever legal e sobre o exercício regular do direito, analisando o artigo 23 do Código Penal, nós temos que fundamentar a nossa tese em partes distintas, porque é isso que o examinador quer saber de você. Se você consegue enxergar qual parte do artigo 23, do seu inciso 3, que você enxergou o estado, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular do direito. Por quê? No artigo 23 ele fala que não há crime quando a gente pratica o fato, inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou, essa é a segunda parte, no exercício regular do direito. Tá certo? Então, quando você for fazer a sua tese, você deve mencionar exatamente assim. De acordo com a parte inicial do artigo 23, não há crime quando a gente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal. Aquela pessoa, aquele militar que tem o dever de cumprir a sua autoridade, no caso ali, para evitar o mal maior. Tá certo? Então, essa tese que você irá utilizar quando você vier a mencionar alguma exclusão de ilicitude. Tá bem? Agora, nós vamos analisar os elementos da culpabilidade. O que nós podemos utilizar? Quando nós falamos sobre os elementos da culpabilidade, nós precisamos analisar as excludentes, mas antes nós precisamos analisar a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, para cada uma delas, para cada um desses elementos, nós temos as suas excludentes. Se nós vemos os elementos da imputabilidade, nós vemos a excludente e inimputabilidade. Se nós temos a potencial consciência da ilicitude, nós temos o erro de proibição inevitável. E se nós temos a exigibilidade de conduta diversa, nós temos a inexigibilidade de conduta diversa. Então, com calma, vamos analisar esses conceitos. Nós temos que são inimputáveis os menores e os incapazes. Se nós pegarmos o artigo 27 do Código Penal, ele fala o seguinte, que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Legislação especial essa que se trata do Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá ele traz quais são as medidas cabíveis. Nós temos medidas para as crianças, você se recorda, de 0 a 12 anos é considerado criança, e de 12 aos 18 é considerado adolescente. Então nós temos medidas que são aplicadas para as crianças, tá? E as medidas para os adolescentes. As medidas protetivas são para as crianças. Agora, os adolescentes eles ficam
né, com as medidas socioeducativas. Tá bem? Agora, o artigo 28 do Código Penal, ele traz algumas informações que são importantes. Então, anote aí no seu caderno, tá, esse artigo, reescreva ele para que você fique com ele fixo na sua memória. O artigo 28, ele fala que não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então nós vimos aí a questão de emoção e paixão e também a questão de embriaguez. Então vamos analisar com calma, vamos pensar com calma. Denis, mas emoção? Poxa, eu entendo a pergunta que você está se fazendo. Então vai lá, pega o artigo 121 do Código Penal. Pega o artigo 121 do Código Penal e vamos fazer a leitura dele do seu parágrafo 1º. Matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Porém, tem um caso de diminuição de pena, no seu parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, essa questão de praticar um crime por emoção ou paixão tem uma causa de diminuição de pena, tá bem? Como diz o parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, tá certo? Logo em seguida da injusta provocação da vítima. Ou seja, uma causa de diminuição de pena, tá bem? E com relação à embriaguez, o que nós podemos analisar com relação à embriaguez? Após a leitura do artigo, nós vemos que a embriaguez, quando ela for dolosa, ela não exclui a imputabilidade. Não exclui a imputabilidade, a embriaguez dolosa, certo? A embriaguez culposa também não exclui a imputabilidade. Porém, vejamos, a embriaguez pré-ordenada. O sujeito bebe, né, para criar coragem para cometer o crime. Isso é embriaguez pré-ordenada. Você bebe para criar coragem para cometer o crime. É com essa intenção. Eu estou bebendo para criar coragem. Se eu não bebesse, eu não ia ter essa coragem para praticar o crime. Então, ela não exclui. A embriaguez pré-ordenada não exclui, tá, o crime. Mas ela agrava. Se você bebe para praticar um crime, isso vai ser uma agravante na pena. Ela vai agravar a pena. Tá bem? Vamos fazer a leitura do artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, ela vai agravar a pena, conforme menciona o artigo 61 do seu inciso 1. Então, o que acontece caso você pegue uma prova que tenha uma questão que vai trazer isso, né, a embriaguez pré-ordenada, qual tese que você pode utilizar para tentar ajudar ali o seu cliente, né? Você vai requerer, se for o caso, o afastamento da agravante. Você vai afastar essa agravante, porque tem agravante, né? O artigo 61 traz essa agravante. Então, você vai requerer o afastamento da agravante, pois o sujeito ele não bebeu para cometer o crime, pois o mesmo, né, ele já estava bebendo e somente decidiu praticar o crime depois.
Depois, então, ele não bebeu para praticar o crime. O agente já estava bebendo, estava bêbado, e após ter ingerido bebida, um tempo após, que ele resolveu praticar um crime. Ou seja, ele não bebeu para praticar o crime. Ele bebeu e só depois, por algum caso, algum motivo, ele veio a praticar o crime. Ou seja, não é uma embriaguez pré-ordenada. Tá certo? É isso que você vai, né, trazer na sua tese de defesa. Afastar essa agravante. Tá bem? Agora, com relação à embriaguez involuntária. Ocorre em caso fortuito ou força maior. A pessoa não quer beber. A pessoa não quer beber. Por exemplo, um trote em faculdade. Quando a pessoa é forçada a ingerir o álcool, né, por terceiros, mas não é a vontade da pessoa, certo? Ela exclui a culpabilidade? Exclui a culpabilidade, né? Porém, é absolvição própria, ou seja, não tem medida de segurança. Se fosse uma absolvição imprópria, caberia uma medida de segurança. Nesse caso, não. Será excluída a culpabilidade, certo? Um excludente de culpabilidade. E, por ser uma absolvição própria, ela não tem uma medida de segurança. Diferente da embriaguez patológica, tá certo? Você se recorda da embriaguez patológica? O artigo 26 do Código Penal ele fala: é isento de pena o agente que por força, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Redução de pena, mencionando seu parágrafo único, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, nesse caso, lógico que nesse sentido, caso venha uma questão em prova, essa questão vai mencionar alguma coisa de análise, de laudo pericial, tá certo? Mas nesse caso, tem uma absolvição imprópria, absolve impropriamente, ou seja, é cabível uma medida de segurança, tá bem? Bem, e agora quando a gente fala de potencial consciência da ilicitude? Nesse caso, você deve analisar, essa questão analisa se a pessoa, se ela conhecia a ilicitude que ela estava fazendo. Essa questão é com relação a erro de proibição. E o erro de proibição, ele exclui a culpabilidade. A pessoa, ela sabe o que faz. Ela sabe. Ela pratica aquela conduta, ela sabe o que ela está fazendo. Mas ela não pensa que aquilo é ilícito. Um exemplo é aquelas pessoas estrangeiras que vêm para o país, a pessoa vem para o Brasil, no país dela de origem é permitido o uso de maconha, e ela vem para o Brasil e ela pensa que ela sabe o que está fazendo, ela sabe que está fumando maconha, mas ela não sabe que aquilo é ilícito, tá certo? Então, nesse caso, você deve buscar uma absolvição por excludente de culpabilidade, tá bem? A potencial consciência da ilicitude, ela vai gerar uma absolvição por excludente de culpabilidade. Denis, e a exigibilidade de conduta diversa? Vejamos o artigo 22 do Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então nós vamos observar, buscar essas excludentes. Coação moral irresistível e também por conta de ordem superior. Tá? Essa questão da obediência hierárquica. A coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade. Coação moral irresistível exclui a culpabilidade. E a questão de ordem superior à obediência hierárquica, se for manifestamente
ilegal, os dois respondem. A ordem superior é manifestamente ilegal, os dois respondem. Agora, se a ordem superior não for manifestamente ilegal, só responde o superior, tá certo? Aí, a tese de defesa que você deve utilizar para com o seu cliente é a excludente de culpabilidade, tá bem? Então, passando pelos slides, nós vimos o fato típico, seus elementos, a conduta, nexo causal, resultado e a tipicidade. Caso não tenha alguns desses elementos, não há de se falar em fato típico, correto? Também, com relação ao fato ilícito, quando o agente não atua em legítima defesa, em estado de necessidade e no estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, ele está praticando um ato ilícito. E os elementos, o fato culpável, a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Tá bem? Então, nós percebemos, com relação a esses elementos, caso não haja esses elementos, com relação ao fato típico, ilicitude e culpabilidade, não haverá crime. E é isso que você deve buscar para organizar as suas teses de mérito. Tá bem? Porque se você tira qualquer um desses elementos, como nós vimos anteriormente, o crime ele deixa de existir. Tá bem? Uma questão interessante, importante de analisar, nós temos que ver com relação ao intercrimes. Vocês se recordam daquelas fases, cogitação, preparação, execução e a consumação? Vocês se recordam de cada uma dessas fases? Então, isso é importante quando você for fazer as suas teses de defesa, suas teses de mérito. Por quê? Porque essa questãozinha aqui, o agente inicia a execução e não atinge a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Então é isso que você deve se preocupar quando for fazer a defesa. O agente inicia a execução. Porque, digamos que o agente inicia a execução, mas ele não chega a atingir a consumação. Como que ele deve responder? Ele iniciou a execução, mas não chegou a atingir a consumação. Ele não consumou. Ele não está consumado. Ele deve responder como? Aí que está. Foi por circunstâncias alheias à sua vontade? Isso que você deve ter em mente. Por que ele não conseguiu atingir a consumação? Não foi consumado por quê? Por que ele não conseguiu? Foi por vontade própria? Não foi? Foi por quê? É isso que nós vamos analisar agora. Por quê? Porque é o seguinte, se você fala que ele não atingiu a sua consumação por vontade própria, você está falando de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. É um ou outro. Ou é desistência voluntária ou arrependimento eficaz, caso seja por vontade própria. Agora, se for por circunstâncias alheias à sua vontade, você está falando de tentativa ou de crime impossível. Tá bem? Essa questão de desistência voluntária, o autor ele desiste voluntariamente de continuar a prática do crime. Ou seja, ele desistiu da execução, ele desistiu. Agora, se você fala de arrependimento eficaz, o agente ele empreende uma nova conduta para impedir que o crime se produza. Ele queria, realmente, ele iniciou, ele queria a execução. Iniciou a execução com o objetivo de concretizar o seu crime. Mas ele se arrepende, até pelo nome, arrependimento eficaz, ele se arrepende e ele empreende uma nova conduta para impedir que o resultado se produza. Ou seja, o resultado não se produziu porque ele fez alguma coisa para que ele não fosse produzido. Tá bem? Então, quando você fala de vontade própria, você fala de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz. Isso é importante porque você vai demonstrar, vai tentar desclassificar o crime. Você vai tentar desclassificar de um homicídio, de uma tentativa de homicídio para lesão corporal. Você não vai estar
responsabilizando por homicídio tentado ou consumado aquele que tinha vontade de matar. O dolo inicial é de matar. Você vai estar responsabilizando ele por lesão corporal, tá certo? Você então abstrai o dolo, né? Você tira o dolo e olha apenas para o resultado, tá bem? Por isso que isso é muito importante. Agora, com relação à questão de circunstâncias alheias à vontade, nós falamos de tentativa ou de crime impossível. Tá bem? Isso é muito importante, é muito importante. Há uma diferença muito grande entre tentativa, tá, para o crime impossível. Por quê? Pega lá o artigo 14 do Código Penal. O artigo 14 ele fala o seguinte: diz-se o crime, inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, é muito diferente a tentativa do arrependimento eficaz ou da desistência voluntária. Porque a tentativa ela não é por vontade própria. A tentativa é por circunstâncias alheias à vontade. Tá certo? Então, na tentativa, você, advogado, vai tentar pedir, você vai pedir a desclassificação do crime, para trazer uma causa de diminuição da pena, tá certo? A tentativa, ela somente acontece quando acontece fato alheio à vontade do agente, mas era possível acontecer, tá certo? Mas por um fato alheio, não chegou a se concretizar, né, o crime, né? E uma questão muito importante é que você pode tentar matar quem está quase morrendo, mas não quem já morreu, tá certo? Aquela questão de crime impossível, na verdade, a questão de você tentar, por exemplo, matar alguém que já está morto, que você pensa que está vivo, tá certo? Isso é muito importante você fazer essa anotação. Por quê, meus amigos? O crime impossível, pega lá o artigo 17 do Código Penal, né? Ele fala que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Certo? Então a pessoa ela não responde pelo crime. É aquele exemplo de você tentar matar com um travesseiro, tentar matar asfixiado com um travesseiro aquela pessoa que já se encontra morta. Tá bem? É essa a questão. Né? E seja fato atípico. É fato atípico. Então a tese que você vai utilizar, né, a tese defensiva a ser alegada ali, é o crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal por absoluta ineficácia do meio, ensejando a atipicidade do fato. E, em consequência, né, a absolvição do réu. Tá certo? Então, primeira coisa que você deve analisar na sua prova é verificar qual foi o motivo que levou à não ocorrência da consumação. Você deve ver isso, tá? Nesse slide fica bem claro para a gente, esse esqueminha. Teve a execução e não se atingiu a consumação. Por que não se atingiu a consumação? Foi por vontade própria? Tudo bem. Ah, não, foi por circunstâncias alheias à vontade. Ah, tá certo. Então, primeira coisa que você deve ter em mente é essa questão, tá certo? Meus amigos, é importante a gente fazer algumas considerações que foram abordadas aqui nesse nosso estudo. Né? Primeira delas, vamos lá para o artigo 22 do Código Penal. Ele fala se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal, o superior hierárquico, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então nós temos que trazer aqui, que ter em mente essa questão de coação irresistível. Tá certo? Por quê? Porque você não pode fazer a confusão entre a coação física e a coação moral. Tá bem? Uma coisa é a coação física, coação irresistível física, e outra é a coação irresistível moral. Uma coisa é completamente diferente da outra. Completamente diferente da outra. Então anote aí no seu caderno. Anote, que isso é muito importante. Você precisa saber essas distinções, tá bem? Por quê? Para que você tenha
a excludente de culpabilidade por conduta adversa deve ser a coação moral, tá bem? Então, a excludente de culpabilidade, você lembre-se de coação moral. Então, e por outro lado, alguém faz uma coação física, pega o seu dedo e utiliza no gatilho para atirar. Isso é uma coação física. Isso é atipicidade de conduta. Então, uma coisa é exclusão da culpabilidade, outra coisa é a atipicidade da conduta. Então, lembre-se disso. Para que você tenha uma excludente de culpabilidade, você deve ter em mente que se trata de uma coação moral. Agora, quando você fala de coação física, ela te reflete a atipicidade de conduta, que, por exemplo, é quando alguém utiliza uma coação física para que uma pessoa atire em outra, tá bem? Isso é importante de você lembrar. Agora, quando eu falo de erro, a gente tem que ter em mente, tem que saber que é a ausência ou a diminuição da consciência sobre a conduta praticada. Aquela pessoa ela não tem a consciência sobre aquela conduta que ele está fazendo. O agente ele tem uma falsa percepção da realidade. Mas para que ele seja punido, o crime tem que ter a modalidade culposa. Exatamente, o crime precisa ter modalidade culposa para que ele venha a ser punido, tá? Se eu estou dizendo que não tem um crime, porque houve erro de tipo, e o erro foi plenamente justificável, eu estou alegando que não houve crime por ausência de tipicidade, tá bem? Anote aí. Essa questão do erro ela é importante por quê? Porque você tem aquelas palavrinhas, excusável e inexcusável. Se for um erro excusável ou invencível, tá? Você exclui o dolo e a culpa, tá bem? E o agente não responde por crime. Houve a atipicidade da conduta. Agora, veja bem, se o erro for inexcusável, tá? Ou vencível, veja bem, inexcusável ou vencível, ele pode responder culposamente, se houver previsão legal. Meus amigos, eu agradeço a presença, deixo aqui meu muito obrigado a vocês, coloco à disposição o meu contato, pode mandar mensagem assim que vocês terminarem de assistir às aulas, qualquer dúvida, encaminhe para a gente, tá bem? Eu espero que essa aula tenha sido produtiva, que a gente tenha conseguido ali, bem rapidamente, bater nesses pontos que certamente tem grande chance de cair na sua prova da OAB. Tá certo? Então, façam a leitura do texto de lei. Façam a leitura. Tá certo? Que vai ser muito importante. Apesar que você pode levar o código para a prova, mas fazendo a leitura fica muito mais simples você manusear o seu vadimeco na hora do exame. Tá certo, meus amigos? Então, esses foram os principais tópicos que nós analisamos sobre as teses de mérito. É lógico que tem muito mais teses que a gente possa trabalhar, também, mas nós deixamos essas outras para uma próxima oportunidade. Tá bem? Nos vemos no próximo vídeo, quando nós iremos trabalhar, aí sim vai ser muito mais gostoso, trabalhar com uma peça prática. Tá certo, meus amigos? Então eu agradeço a presença e um grande abraço. Até mais.